Olá! Hoje é dia 18 de maio de 2021. Meu nome é Rodrigo e eu estou na Chácara Viver, localizada em Minas Gerais. Hoje eu quero mostrar para vocês como que está o pomar, alguns dias após a roçada que eu fiz nele, né? A segunda e talvez a última roçada que eu vou fazer aqui durante esse ano. E também quero fazer um comentário aqui sobre irrigação, né? Irrigar plantas, aguar. Por que que eu não ago mais minhas plantas durante o período de seca, né? Vai iniciar agora o período de seca aqui na minha região, que dura aí de 5 a 6 meses normalmente, e eu passo esse período todo sem aguar as plantas. E vou explicar o porquê que eu tomei essa decisão. Bom, gente, é assim que ficou o pomar agroflorestal aqui após a roçada, né? Vou até caminhar um pouco aqui para mostrar melhor. Então os corredores, o capim está relativamente baixo. Eu joguei o material que eu podei nas linhas, né? Comentei que ia fazer isso. Como esse ano as chuvas vieram fracas, fracas assim, espaçadas, né? Que quando chovia era tempestade. Chovia de 2 a 3 vezes só por mês. Então não teve ali uma frequência boa de chuvas para manter a terra molhada, né, e as plantas desenvolverem bem. Então o capim mesmo não desenvolveu tanto quanto é o normal para essa época, né? Ele deveria ter ficado bem alto, assim eu conseguiria um volume melhor para colocar nas linhas aqui nos pés das plantas. Mas em alguns trechos, igual aqui, deu para acumular um volume bom. Não sei se vai dar para notar aí no vídeo, mas aqui, né, ficou uma camada boa de capim. Nas outras linhas ali ficou mais ralo, aqui ficou muito porque eu acabei também puxando capim dessa parte de cima, que fica muito tempo sem roçar, então o capim ali está bem alto. Essa é uma área que eu separei, ela está cercada também, pertence ao pomar, mas eu ainda não plantei nela, né? E dali para cima eu nunca rocei. Eu estou deixando essa área descansar e na hora que eu conseguir firmar o plantio nessa parte de baixo aqui, né, aí sim eu vou entrar trabalhando aquela parte de cima ali, que não é muito grande não, daqui até ali deve ter uns 7, 8 metros, né, mas dá para fazer mais umas 2, talvez 3 linhas de plantio. Então, com relação à roçada aqui do capim, essa medida é bastante importante, né, na entrada da seca aqui, além do material que eu coloco nas linhas de plantio, eu também potencializo aqui uma situação diferente no sistema. Se eu deixasse o capim simplesmente alto, igual ele estava, a tendência era daqui a alguns meses as touceiras ficarem bem secas, né? Amarelo, bem seco. Inclusive, 6, 7 dias depois que eu terminei a roçada aqui, caiu uma garoa até boa, né? Foi de noite, então deu para molhar um pouco a terra, pelo menos no nível ali da raiz da braquiária. Então ela vai dar uma rebrotada boa, só que as folhas vão ficar pequenas, porque entrou no período mais frio agora do ano aqui na região, né? Então isso dá uma travada no desenvolvimento da braquiária. Então com essa roçada ela rebrota, mas fica baixa e tende a ficar até o final do período seco aí, bem verdinha, né? Então isso traz uma condição boa aqui para o pomar, né? A gente sempre fala aí que dentro da agricultura sintrópica as plantas se comunicam uma com a outra. Então, o capim verde mandando informação aí de vida, né, fotossíntese ativa aí com alta taxa, isso traz informações positivas para as plantas que estão no entorno. Então, um dos grandes motivos dessa roçada, né, nesse período que eu fiz agora, na entrada da seca, é essa, né? Conseguir essa matéria para cobrir as plantas, né, ajudar a proteger aí nos períodos agora que é sol direto, mas também conseguir que a grama aqui rebrote e fique verde durante esse período de seca. Inclusive um detalhe interessante de fazer isso, que como ela vai ficar verdinha aqui, diminui o risco de incêndio, né? Igual ali no resto do terreno que é pasto, o capim está um pouco mais alto e tem risco de incêndio, né? Igual eu mostrei no vídeo anterior, que puseram fogo no terreno do vizinho ali, fica esse risco a mais aí, né? Por mais que eu faça o acero, eu até comecei a limpar minha divisa com o vizinho, fiz quase tudo, falta só um pedacinho no alto, mas se aparecer um infeliz aí, né, um espírito de porco, e puser fogo dentro do meu terreno, né, o acero não vai resolver. Infelizmente, se o incêndio começar dentro do meu terreno, o que eu tenho que fazer é proteger o pomar e o entorno da casa, né? Então aqui vai estar abaixo, o capim vai estar relativamente verde. Eu também dei uma limpada aqui, foi até ontem, eu limpei em volta aqui da cerca também, do lado de fora do pomar, né? Rocei aqui,
Juntei até alguns montes de capim, eu vou jogar para dentro depois aqui, aproveitar no pomar. Então nesse trecho aqui a minha ideia é a mesma coisa. A grama, o capim vai rebrotar, vai ficar mais verdinho aí nos próximos dias. A própria criação que tem aqui, né, a vaca e o bezerro também vão comer, manter ele mais baixo. E em caso de incêndio, talvez o fogo não passe aqui para o pomar, e se passar fica mais fácil de controlar, né? Capim mais baixo, fica mais fácil de apagar um eventual incêndio aí. Tá, então, né, é um trato aí importante aqui para o pomar. Esses tipos de manejo aí que consegue fazer o sistema evoluir com o tempo, né? Então, além de recuperar o solo, eu estou criando condições aqui mais favoráveis às plantas. Queria até mencionar um detalhe que eu lembrei aqui agora. Era comum, né, nas filmagens aqui que eu fazia dentro do pomar, aparecer uma árvore bem grande ali dentro do terreno do vizinho. Quem acompanha o canal talvez lembre agora que eu mencionei. Aí ficava mais ou menos naquele trecho ali que eu estou mostrando, né? Nesse ponto aqui mais ou menos. Uma árvore alta de uns 20 metros, ela aparecia bem acima dessa que está aparecendo aqui, né? Teve uma tempestade aqui em março que derrubou ela. E ela estava viva ainda, ela estava verde. Né? Teve uma chuva aqui muito forte em março, eu nem mencionei. Ventos muito fortes. E acabou derrubando aquela árvore. Se eu conseguir uma imagem da época, eu vou até deixar aqui para vocês verem. Né, mas felizmente ela tombou, foi para o lado do terreno ali do vizinho, né? Eu tinha até um pouco de receio dela vir para cá, apesar que acho que ela não tinha como atingir a casa não, no máximo o cômodo ali, por causa da altura dela. Aí voltando aqui com relação ao pomar, tratar do último assunto que eu mencionei. Antigamente, na época de seca, a princípio eu não tinha sistema de irrigação, então ficava vindo aqui com balde, mangueira e aguava as plantas. Depois de um tempo eu fiz um sistema de irrigação por gotejamento. De início deu certo, mas depois começou a dar alguns problemas, né? Aquelas fitas de irrigação, então começou a entupir, né? Porque entrava um pouquinho, formava um lodo ali dentro da fita. Também aconteceu de siriema começar a bicar a fita para beber água, né? Então uma série de coisas, aquela fita também embola, às vezes galinha ciscava ela, né? Virava uma bagunça. Então no tempo foi ficando inviável manter o sistema de irrigação. Dava uma série de problemas, eu não estava aqui para fazer manutenção, então ele praticamente parava de funcionar. Tinha uma caixa ali que ficava com a água, gotejava durante a semana. Mas sempre dava problemas e eu chegava aqui e o sistema não estava funcionando adequadamente, não estava aguando as plantas. Né? Então eu acabei desativando e nesse meio tempo aí eu descobri um detalhe, né, nas minhas pesquisas. Uma pessoa, não lembro agora o vídeo, como que foi, se foi um texto, mas eu vi que quando a gente irriga a planta, né, normalmente a gente molha ali de 15 a 20 centímetros no máximo da terra. Não é igual aquele período de chuva constante que molha mais de metro de profundidade, né? Então, como a água chega ali nos 15, 20 centímetros de profundidade, faz com que a raiz das frutíferas tendem a crescer para cima. Elas não encontram água, né, na parte inferior do solo, em cima vai estar mais úmido ali, né? Então a gente desvia o crescimento das raízes das plantas. Em vez delas procurarem camadas mais profundas, né, umidade em camadas mais profundas, como em cima está um pouquinho mais úmido, elas vão crescer, né, para cima. Então o que acontece? Você irriga ali o sistema durante 5 anos, por exemplo. Se você cortar o sistema de irrigação, mesmo as plantas estando ali no estágio adulto, elas vão morrer, porque a raiz dela não atingiu camadas profundas. Não consegue suprir sua demanda de água se não tiver irrigação constante. Então você acaba meio que viciando sua planta em irrigação. Por causa disso também, né, eu preferi não aguar mais, nem com balde, nem nada. Eu preferi adequar o meu plantio aqui aos períodos de chuva, né? Assim que inicia as chuvas, eu planto, fico na expectativa de correr tudo bem, a planta desenvolver um bom porte de raiz. Chega o período de seca, ela tem que se adaptar às condições da minha região. Se ela não se adaptar, o meu solo ainda não está pronto, o meu pomar ainda não está pronto, a planta ainda não está pronta, né? Então, ela vai se retirar do sistema, faz parte, né? A gente tem que pensar no todo. Então, por isso eu não aguo mais.
Quem quiser pesquisar mais sobre isso, pode ver aí que faz sentido. Sistemas que são irrigados, pomares que são irrigados, normalmente se você parar de irrigar, tende as plantas morrerem, por mais que elas estejam ali naquele porte adulto que eu mencionei. Então, com raras exceções aqui, né, gente, eu não ago. É lógico o seguinte, tem um pezinho de mamão aqui que eu sei que está pequeno, a raiz dele está mais rasa, né, algumas outras mudas que eu plantei mais recente, né, eu jogo uma aguinha. Mas as bananeiras, as frutíferas que estão aqui há mais de ano, né, algumas estão aqui 3, 4 anos, eu não jogo água mais. Acontece de perder uma ou outra, acontece. Mas igual eu falei, se você quer um sistema adaptado à sua região, que no futuro não vai te dar tanta demanda, a forma é essa. Agora não, eu prefiro o sistema convencional, vou manter irrigação para o resto da minha vida, aí é outra história. Mas, né, procurar irrigar com o máximo de abundância possível para você conseguir que a sua planta desenvolva um bom sistema de raízes, né? Então você tem que pensar no todo aí. Eu mesmo aqui, se eu quisesse irrigar, eu não tenho água suficiente. Minha água vem da parte de baixo lá do terreno da minha mãe, um poço semi-artesiano, né? Ele não supriria, porque além disso tem a demanda da casa e eu estou usando a água ainda para matar a sede da minha criação, né? Se eu ainda tivesse que irrigar aqui, ia ser uma demanda muito grande para o poço que eu tenho hoje. Eu teria que fazer outro, um poço maior, bem mais caro. Bom, gente, então é isso aí. Eu queria explicar esse detalhe que eu acho interessante, importante, e também mostrar um pouco melhor como que está o pomar. Esse capim ainda vai ficar mais verde do que isso, é porque eu rocei recente, ainda tem até um pouco de capim seco no meio do capim verde, que não dá para rastelar tudo. Mas eu vou ver se eu faço um vídeo daqui uns 15 dias para mostrar para vocês como que ele vai estar bem verdinho, né, parecendo até uma grama. Bom, gente, então é isso aí. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu, né, na medida do possível, vou responder. Agradeço quem acompanhou o vídeo até esse ponto e aguardo vocês em um próximo vídeo. Até mais, gente. Um abraço.